Boa tarde. Vamos dar início ao trabalho de hoje. Estamos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para mais uma vez escutar as palavras do Senhor. Dando início ao trabalho, vou ler uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. E olha só, não crie obstáculos. A gente às vezes inventa problema onde nem tem, né? Você cria obstáculos quando deixa de ver qualidades nos outros. Espera que o mal lhe aconteça, acredita-se um doente, julga que os outros não gostam de você, despreza os valores espirituais e quer saciar-se no prazer material. Assim, você descontrola sua ação e fabrica os obstáculos que encontrará adiante. Valorize o que é bom. Modifique a sua maneira de pensar. Corrigir a mente iludida é eliminar os obstáculos da vida inteira. Interessante, né? Muitas vezes, a nossa maneira de pensar é que faz com que a gente crie situações complicadas, né? Difíceis. E aí a gente fica fabricando essas coisas em vez de se voltar para aquilo que é bom, para os pensamentos bons, para as vibrações positivas. E aí a gente fica criando problemas para nós mesmos. E aí fica difícil da gente lidar com as coisas e a cada dia a gente vai se atrapalhando cada vez mais, ficando ansioso, estressado. Então vamos modificar nosso pensamento. Vamos botar o pensamento no bem, nas coisas boas. E aí, né, gente, a gente tem essa doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos orienta, que nos faz compreender as coisas. E em especial, né, hoje, 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo. Foi sancionado em maio de 22, agora pertinho. E aí, o que é essa doutrina, né? Está ali, Espiritismo, conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores a Allan Kardec, que, na verdade, ele codificou, né? Ele fez a codificação disso aí tudo. E no livro do que é Espiritismo está lá. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, tão bom, né, a gente estar aqui falando disso, aprendendo isso, buscando entender cada vez mais as leis de Deus e nos adequarmos a elas. Não adianta só ler e saber das leis se a gente não aplica no nosso dia a dia, na nossa convivência na família, no trabalho, na vizinhança, aonde a gente estiver. Mas nós já fizemos uma escolha. Estamos aqui hoje, nessa casa que nos acolhe, com tanto carinho, sempre de braços abertos para nos receber quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando estamos com problemas. E aí, aqui, nós encontramos um alívio, uma compreensão, um entendimento, que vai nos fazer cada dia mais buscar viver de acordo com as tuas leis. Então, Senhor, abençoe a todos nós que aqui estamos nessa tarde, buscando essa compreensão e esse entendimento. Faça com que a cada dia nós possamos nos tornarmos pessoas melhores, vivendo de acordo com as tuas leis,
aprendendo a amar, tolerar, compreender, perdoar e tudo que vieste, Jesus, nos ensinar há tanto tempo. Então, que as tuas bênçãos se espalhem sobre essa casa de luz e de amor. Em especial, uma bênção e uma iluminação muito grande para nossa irmã Cláudia Moraes, que vem com muito carinho trazer o estudo da tarde de hoje. Que ela seja intuída nas suas palavras e que a gente que aqui veio ouvir possa internalizá-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à casa que me fez esse convite e essa oportunidade única de estudo, né, de pesquisa, que com certeza melhorou um pouquinho lá em mim, né, um passinho na minha evolução. Eu vou pedir aqui licença, embora a Sônia nos falou, hoje é 18 de abril, e eu não poderia deixar de falar do Dia Nacional do Espiritismo, né? Lei 14.354, publicada em 31 de maio de 22, é recente, né? Tem 2 anos, no Diário Oficial da União, celebra o Espiritismo no calendário comemorativo oficial do país. Por que 18 de abril? Né? 18 de abril de 1857 foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Tá? E hoje nós estamos fazendo 167 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Essa data se tornou histórica para o Espiritismo como marco da primeira obra da codificação espírita, publicada pelo professor educador francês Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que se tornou conhecido como Allan Kardec. Tá? Eu vou passar aqui, que isso não está no tema de hoje, né? Aqui está a primeira edição de 18 de abril de 1857, contendo 501 questões, tá? Mas, 3 anos depois, a segunda edição foi publicada, em 18 de março de 1860, contendo 1.018 questões, mais notas aditivas e comentários. Mais tarde atualizadas para 1019, porque a questão após a 1010 não foi numerada. E por que essa data? Né? Por que o Livro dos Espíritos? Segundo Deolindo Amorim, o Livro dos Espíritos é uma coluna central do Espiritismo, não só por ser a primeira obra a ser publicada, mas porque nele estão inseridos os ensinos básicos da doutrina. Todos os demais livros da codificação contêm desdobramento desses ensinos. É por isso que quando a gente começa a estudar, a gente tem sempre aquela noção de que eu já vi isso em algum lugar, né? Porque é um desdobramento desse livro, né? E ali está o Pentateuco, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Que são os nossos livrinhos aí de cabeceira, né? Bom, voltemos aqui ao tema. Antes de voltar ao tema, eu quero falar o seguinte. Essa parte, né, das virtudes e dos vícios, ela está dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele contém 4 partes. Essa parte está na terceira parte. Essa terceira parte das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo é o desdobramento dessa parte. Então, quando você lê essa terceira parte aí, você vai encontrar repetido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo todas as considerações feitas, né? Peraí. Bom, e a gente... lembrei. Dia 15, que foi segunda-feira agora, fizeram 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa semana é uma semana realmente festiva para os espíritas. Então, vamos lá. Vícios e virtudes. Quando eu comecei essa reflexão, a primeira coisa que eu pensei foi na definição, né? O que seria vícios e o que seria virtudes, né? E assim, eu condensei porque essa definição ela é grande, né? Mas eu tentei resumir o máximo
para que pudesse trazer aqui. Então, vamos lá, virtudes. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Virtudes é o hábito do bem. É o exercício que nós fazemos diário para o bem, não só nosso, mas coletivo. É o bem da família. Todo o hábito que nós temos, que traz para a nossa família, para os nossos semelhantes, amigos, algum conforto, né, é uma virtude. Né? A paciência é uma virtude. A humildade é uma virtude. Né? A calma, né? Quando a gente tem pessoas virtuosas perto da gente, dá aquela sensação, né, de bem-estar, de aconchego. Né? É muito bom ter pessoas virtuosas, né? Mas nós somos espíritos imperfeitos, então vamos falar do vício também. O vício, no termo latino, vitium, significa falha ou defeito, imperfeição. Né? É um hábito repetitivo que degenera, causa um prejuízo aos viciados e ao que eles convivem. Né? A gente geralmente fala de vícios como o vício das drogas, do sexo, né? Mas a gente pouco fala dos nossos vícios de imperfeições, né? Que é o orgulho, a vaidade, a ganância, a avareza. Né? E nesse capítulo, eles vêm falando da lei morais e vêm falando justamente disso, né? Do quanto a gente ainda é imperfeito e esses vícios que a gente traz. Né? Pensando nisso, eu pensei, há muitos anos atrás, há 23 anos atrás mais ou menos, eu fiz um curso de meditação. E o professor, sabe aquela calma, aquela coisa que traz aquela coisa boa? Era o meu professor de meditação. E ele falava da importância, né, da gente não absorver o mau humor do outro. E a coisa interessante é que eu ficava imaginando assim, meu Deus, quando eu vou chegar a isso? Será que Deus, né, na hora que eu reencarnei, será que botaram instalaram um aplicativo da paciência nele e esqueceram de aplicar em mim? Será que foi isso? Na hora da reencarnação, disse assim, olha, ele é professor, ele precisa de paciência, vamos instalar nele. Ela não vai precisar, né? O resto que não precisa, deixa por aí. Né? Mas aí eu percebi que não. Quando eu fui espírita, que nessa época eu não era espírita, não. Depois que eu comecei a estudar espiritismo, veio essa frase, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer só alguns felizes, sem dificuldade, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. É a pergunta 133 do Livro dos Espíritos, é a resposta, na realidade, dos Espíritos para a gente. Nessa hora, né, eu percebi o seguinte, nós estamos evoluindo. Não foi dado nenhum app para ele, nenhum instalado nele, não a mim. Eu é que não me esforcei o suficiente para ter a mesma calma, o mesmo discernimento e paciência dele. Né? Eu ainda estou um pouco aquém nesse quesito, né? Porque todos nós temos vários, e cada um tem a sua habilidade, cada um já desenvolveu alguma coisa. Né? No decorrer de tantas existências, a gente desenvolveu muitas coisas. Né? Bom, eu trouxe mais uma, que fala o seguinte, Deus não criou os seres para serem voltados perpetualmente para o mal, apenas criou simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a vontade de cada um. Ufa, né? Ainda bem que a gente vai poder evoluir. E o Espiritismo, ele é evolucionista, ele acredita na evolução, né? Ele acredita na ciência e na evolução. Ele acredita que hoje, o que nós somos hoje, né, mais adiante seremos melhor, mas é necessário prática. Um detalhe, que nas minhas pesquisas, né, quando eu fui pesquisar sobre sermos simples e ignorantes, isso deve ser tão importante, que eu encontrei 5 vezes no Livro do Espírito. Pergunta 115, 121, 133, 634 e 1006. Ou seja, isso deve ser muito importante, né? Porque os espíritos ficarem repetindo isso para a gente, algum motivo há. Né?
Deve ser para a gente refletir muito e correr atrás, né? Porque, olha só, de acordo com a vontade de cada um, nós temos o tempo de criação, mas para chegar a espírito bom ou espírito puro, vai de acordo com o sacrifício de cada um, né? Vamos dizer assim, com um trabalho árduo que cada um vai fazer, né? Não vai ser igual para todos. O meu professor está lá na frente. Bom, vamos lá. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec pergunta. Todas as virtudes têm seu mérito porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é um sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. O que acontece? Vou voltar lá no meu professor, né? Foi uma coisa que me marcou muito, porque quando ele fala que eu não, ele dá um exemplo, né? Que você sai bem de casa e aí no meio do caminho uma pessoa briga com você, o elevador acontece e muitas vezes você absorve o mau humor do outro. E aí ele falou, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que conhecer, vocês têm que ter o autoconhecimento para saber o que está de errado com você e o que é do outro. E poder separar isso, para que você não se contamine com o que não é seu. E eu falei na mesma hora, né? A pessoa aqui, não, impaciente do jeito que eu falei, professor, eu não consigo. O meu marido estava lá e não falou nada, né? Ele é mais quieto, ele ficou na dele. Eu falei, não, eu não consigo. Aí ele virou calmamente, gente, ele não me julgou. Ele foi calmamente, chegou num cantinho assim que tinha um lixo, pegou um saquinho de lixo, deu um nó, botou na minha mesa e disse, leva para casa. Eu falei, não vou levar não. Aí ele falou, então por que você leva o livro dos outros? O lixo dos outros? Por que você leva para casa o lixo dos outros? Aí eu fico perguntando, gente, por que a gente leva conosco o lixo dos outros? Né? E por que a gente se deixa arrastar, né, pelo lixo ou pelas coisas que a sociedade, né, nos leva? A gente se conhece. Se a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer. Né? Então, toda vez quando a gente tem um impulso, né, de melhorar, a gente sempre vai ter dificuldade. Né? No nosso dia a dia, se você quiser fazer uma dieta, pode ter certeza que vão te oferecer um bombom. É certo. É só você dizer assim, estou de dieta, já chega logo um filho, um marido, um amigo, e diz assim, você quer um bombom? Né? Eu estou falando do bombom, mas existem coisas mais sérias, né? Que é o do cigarro, que é o da própria droga. Né? A gente quer fazer uma mudança num vício, né? E fica difícil, porque a gente está sendo sempre levado àquilo. Então, a gente tem que se conhecer, ter os nossos objetivos, né? Para poder chegar onde a gente quer. Tá. E vamos lá. Eu não falei da desinteressada caridade, mas eu falo aqui. A desinteressada caridade é o seguinte. Então, vamos ficar felizes porque é o seguinte. A caridade é a mais meritória. Legal, né? Então, vamos fazer o seguinte. Basta a gente... Agora que eu entendi. O microfone tem que ficar aqui em cima. Basta a gente fazer o bem, que a gente vai conseguir um lugarzinho aí numa colônia boa, né, no nosso lar. É isso aí? Né? Então, vamos fazer caridade. Mas não é assim, não. Porque se a gente for lá no capítulo 31 do nosso lar, ele vai mostrar aquela senhorinha que ela tenta entrar em nosso lar e não consegue. Né? E ela chora. E Narcisa vai lá dentro falar com o chefe dos seguranças para trazer o chefe, para ver o que pode fazer por aquela senhora. E esse chefe vai lá, conversa com ela, e no que conversar, ela se revolta e diz, eu não vim aqui pedir serviço ou remédio, eu vim aqui ficar no céu que me prometeram, eu fiz boas obras para merecer. Né? Então não basta fazer caridade. Né? A gente tem que fazer a caridade pelo bem do outro e a gente tem que ter alguma virtude nisso. Né? Porque essa senhora tinha 58 pontos de aborto marcados nela. Então, não é só isso.
tem que ser uma caridade desinteressada. Fazer a caridade pensando lá no pedacinho do céu, não dá, não vai rolar. E devemos fazer o bem de maneira espontânea e sem interesse. Como ainda estás bem longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste e são mais admirados por serem raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados, o que aqui é exceção, lá é regra. Essa foto aí, gente, eu destaquei porque ela caiu na mídia alguns anos atrás, né, e foi o bam, todo mundo bombou, porque esse senhor tira o chinelo na barra, ele tira o chinelo e ele vai andando descalço no chão quente e ele dá para essa menina, né? Aí ele vem falando o seguinte: nos mundos mais avançados, aqui o que é exceção lá é regra. Isso aqui que a gente se espanta, no mundo mais avançado, no mundo onde tem pessoas boas, isso aí todo mundo faz um pelo outro, né? Aí ele acrescenta: o sentimento é bem espontâneo por toda parte, porque são habitados por bons espíritos. E a única intenção seria para eles, e a má intenção, desculpa, a única má intenção seria para eles uma exceção monstruosa. Olha, gente, né? O que a gente faz aqui de repente, alguém está precisando de alguma coisa e você fingir que não vê, lá para eles é monstruoso. Por isso, nesses mundos, os homens são felizes. E assim será na Terra quando a humanidade se transformar, compreender e praticar a caridade em seu verdadeiro sentido. Né? Então, assim, ainda está nos faltando alguma coisa. Mas a gente chega lá. Vamos. Fazer o bem faz bem. Aquele que faz o bem sem segundas intenções, olha que todo o tempo os espíritos frisam isso na gente, né? Sem segundas intenções. Pelo único prazer de ser agradável a Deus e ao próximo, está num certo grau de adiantamento que permitirá atingir muito mais cedo a felicidade do que o seu irmão mais positivo. Faz o bem calculadamente e não por uma ação espontânea e natural ao seu coração, né? Então tem gente que faz o bem esperando alguma coisa. E essa coisa vai ganhar aqui na Terra. Não vai ser desenvolvimento espiritual e não vai ser a vaguinha lá em nosso lar, né? A gente tem que treinar. É tudo hábito, sabe, gente? A gente hoje começa dizendo assim, não está em mim, mas eu vou fazer. Mas um dia vai virar um hábito. Bom, atenção. Estamos em obra, desculpa o transtorno, porque todos nós estamos em obra, né? Somos espíritos imperfeitos. E aí, os espíritos vêm dizer o seguinte, que vícios são imperfeições. O sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Tudo o que tem interesse pessoal é uma imperfeição, né? E assim, não tem uma coisa assim que... Egoísmo, né? O egoísmo é um interesse pessoal muito forte. Mas acontece o seguinte, gente. Há muitos anos, né? Vamos lá no Homem das Cavernas, né? O Homem das Cavernas, ele tinha essa necessidade, né? De ser egoísta, de ser violento. Então, assim, a gente vem nesse desenvolvimento, a gente vem galgando, né? Estamos melhores? Estamos. Então, a gente vai ter que ir aniquilando isso da nossa sociedade, né? Essa questão de estarmos sempre lá no orgulho, no egoísmo, e principalmente, né, fechando minha família, né, o meu núcleo, meu trabalho, minha equipe. Né? Eu trouxe a escala espírita aqui para falar para vocês. Né? Nós estamos lá em espíritos imperfeitos, onde o mal predomina, mas algum dia, para alguns mais cedo, outros não, a gente vai estar lá onde o bem predomina, né? No desejo do bem e da bondade. Mas hoje a gente ainda está vivendo na vingança, na inveja, no orgulho, na maledicência, egoísmo, falta de fé, intriga, né? Vaidade, ganância. Né? Tudo isso que eles trazem para a gente como vício.
Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Né? A gente está aqui, está todo mundo aqui, todo mundo vai sair daqui pensando assim, não, hoje eu vou exercitar a humildade, vou exercitar só coisas boas, né? E aí sai daqui e diz, estou com pressa. Aí tem uma fila de carro, passa pelo acostamento, vai lá na frente, né? Não é assim? Não é assim? Eu estou falando esse exemplo, mas a gente faz, né? Basta, né, alguma coisa que fira lá o nosso interesse pessoal, que aí a gente mostra quem a gente é, né? Aí é que a vaca vai para o brejo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente, é assim que a gente está indo. Vício do orgulho. O orgulho, além de... Esse está no Evangelho, tá? Eu tirei do Evangelho. O orgulho, além de ser pai de muitos vícios, é também negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como o principal obstáculo do progresso. Né? Jesus, quando esteve entre nós, ele lavou o pé dos apóstolos, ele foi xingado, cuspiram nele antes de ir para a cruz. Ele não se revoltou em nenhum momento. Nem quando ele foi lá para o tribunal, quando acusaram ele, ele nem reclamou, gente. Né? E a gente ainda tem orgulho. Mais de 2000 anos depois, a gente não conseguiu ainda melhorar o nosso orgulho. Né? Não é só o orgulho, não, o egoísmo. Porque a gente ainda é muito egoísta. Tá? E aí, eu trouxe até uma coisa aqui, mas acho que não vai precisar. Por que essa fotinho aqui? Espera aí. Eita. Ela agora não foi. Bom, por que essa fotinho que está aí? Porque muitas vezes pessoas deixam de pedir ajuda porque estão orgulhosas. Isso é muito grave. Porque tem pessoas que passam por necessidades materiais e emocionais e por orgulho não pedem ajuda. Né? Então tem horas, às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Se vocês estiverem passando por algum problema de vida, fica mais leve. Larga o saco do orgulho de vida. Peça ajuda a algum parente, alguém que você gosta, algum amigo. Se não tiver, ligue para o CVV, Centro de Valorização à Vida. Mas não deixem de pedir ajuda. Não deixem de desabafar. Tem muita gente que, às vezes, tem atos insanos por conta de não pedir ajuda, pelo orgulho. Não deixe o orgulho imperar. Larga esse saco. Peçam ajuda. Apego à matéria. Quem conhece a necessidade e a usa a riqueza para a satisfação pessoal, sem aliviar a dor do outro, é mais responsável do que nunca conheceu a necessidade. Há os que acumulam sem usufruir e os que acumulam somente para seu bem-estar. Esse último é o mais egoísta. Eu trouxe aqui várias fotos e nelas representam, né? Ali, os livros, as pessoas que detêm o saber, porque quem detém o saber detém o poder. Então, são pessoas que se apegam a status, a cargos, né? E não dividem, não ajudam o próximo. Né? Ali, aquele cofrinho, está vendo aquela criança lá atrás? São aqueles pais que dizem que eles usam, né, o acúmulo, a avareza, para dizer que precisam disso para os seus filhos, para os seus herdeiros. Mas será que é isso que é necessário?
Ou será que a gente tem que ensinar a criança a também desapegar? Né? Porque uma criança que começa se apegando à matéria, vendo o exemplo do seu pai, será que eles vão ser felizes? Ou será que esse apego vai trazer uma depressão futura, uma ansiedade, por de repente não conseguir acumular e segurar o dinheiro? Né? A minha mãe dizia o seguinte: a melhor coisa que eu posso deixar para os meus filhos é o estudo, porque o dinheiro eles vão gastar. E é assim, a gente vê exemplos por aí de pessoas que detonaram patrimônios, né, porque não souberam administrar. Então, a gente tem que... Na realidade, os espíritos nos trazem essa reflexão sobre o quanto a gente deve ou não... É claro, gente, espera aí. A gente deve guardar alguma coisa para o futuro, né? A gente deve, se puder, fazer uma poupança para o filho, para uma faculdade. Claro, não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando daquela coisa, falta de equilíbrio, da avareza, né? De repente, passar a perna no coleguinha para poder ter mais dinheiro que é para guardar para os meus filhos. Não é isso. Não é por aí. A gente tem a obrigação de fazer a educação moral de nossos filhos. Né? E ali ele fala também da riqueza, né? Que algumas pessoas não têm dinheiro, são pobres, e aí ficam ricas, e aí ela não quer saber. Né? Elas ficam ricas e ainda continuam, às vezes, dentro de empresas. Alguns donos de empresa, né, passando a perna nos funcionários. Né? Então, ele vem falando, ele é mais responsável do que aquele que nunca viu. Né? Ele nunca passou por aquilo. Então, tudo que a gente passa, e quando o outro passa a gente não vê, a gente é mais responsável, porque a gente sabe a dor do outro. Né? E os que acumulam, ali a gente vai falar sobre a avareza e ganância. Né? Acumulam para usufruir, acumulam somente para o seu bem-estar, avareza e ganância. Porque tem algumas pessoas que acumulam e nem usufruem. Ele só acumula. Né? E deixa, quando ele vai embora, ele fica ali grudado, né? Que a gente tem aí, esses relatos, fica grudado na matéria e ficam preocupados porque levaram meu tesouro, levaram minhas coisas, levaram minha casa, né? E fica ali naquele ambiente e não consegue nem evoluir, porque fica apegado à matéria. Né? Mas existe aquele outro também que ele acumula, né? Mas ele acumula, na realidade ele nem acumula, ele fica ali grudado no dinheiro porque ele quer gastar com ele mesmo. Então esse é maior responsável, porque às vezes ele deixa de ajudar, né? Essas pessoas geralmente nem ajudam, gente. Essas pessoas é aquela que vai no restaurante, quando chega no final, olha para cima e não paga a conta, né? Que é para guardar aquele dinheirinho ali. Né? E ficam assim. E isso tem uma responsabilidade, porque ele teve intenção de passar, o coleguinha, ou aquele parente, ou mãe, ou pai, ou tio, que seja, teve a intenção de passar para trás. Né? Isso a gente está causando um problema grande para nós mesmos. Né? Ali a questão do acúmulo, né, do acúmulo de coisas, é as pessoas que são tão apegadas à matéria porque, na realidade, elas perderam alguma coisa. Então, com medo da perda, elas começam a acumular. Então, começam a ter em casa muitas coisas, mas tudo aquilo é o medo da perda. Né? Então, você vê aí, a gente tem séries aí que retratam isso, né, das pessoas que você não consegue nem abrir a porta de tanto que ela acumula. Né, por questões de medo. Né? Mais uma vez, a gente tem que deixar o orgulho e pedir ajuda, às vezes a um terapeuta, né, para que a gente não caia nessas situações. Isso vai nos ajudar não só aqui na Terra, mas no mundo espiritual, né? Para que se a gente consegue tratar isso aqui, a gente não fica depois agarrado e dando trabalho aos nossos amigos espirituais. Desinteresse. O desinteresse é uma virtude. A extravagância é sempre, pelo menos, falta de senso.
A riqueza não é dada a alguns para ser jogada ao vento, nem a outros para ser trancada numa caixa forte. Gente, tudo é equilíbrio. Né? Jogar dinheiro, a gente tem responsabilidade. Quem ganhou dinheiro, quem ganhou herança, tem uma responsabilidade por administrar. Né? Se você tem muito dinheiro, então vamos fazer uma ONG, vamos fazer uma empresa, alguma coisa que não só ajude você, mas também ajude ao próximo. A gente tem que estar sempre nessa situação de exercitar o bem. Então, o dinheiro é uma responsabilidade. Quem vem em berço de ouro, quem ganha dinheiro, tem uma responsabilidade de melhorar o ambiente, de melhorar o coletivo. Né? Alguns alegam que desejam a riqueza para fazer o bem. Mas será que realmente é um sentimento desinteressado? Os espíritos nos pedem para pensar sobre isso. Porque a gente realmente escuta muita gente por aí dizendo assim, não, se eu ganhar na loteria, eu vou poder ajudar as pessoas. Mas muitos ganham e não ajudam ninguém, né? Ganham 10 milhões e dá R$1.000, né? E alguns nem ajudam. Né? A gente vê por aí pessoas que ganham dinheiro e esquecem da família. Então, assim, a gente tem que refletir o seguinte, será que realmente, quando a gente pede para ganhar dinheiro, para ajudar, será que isso é desinteressado? Até que ponto a gente tem que ter autoconhecimento para poder responder isso aí? Mas é um alerta, porque a gente pode ajudar muita gente escutando, né? Sem dinheiro, só o ouvido. Conhecimento. Na pergunta 905, ele pergunta, certos autores publicam obras belíssimas, de elevada moral, que ajudam o progresso da humanidade, mas eles mesmos não tiram delas nenhum proveito. Como espíritos, será levado em conta o bem que fizeram com essas obras? A moral sem as ações é semente sem trabalho. De que serve a semente se não é multiplicada para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tiveram a inteligência para compreender, não praticando os ensinamentos que deram aos outros, renunciaram a colher seus próprios frutos. Ou seja, né, aquelas pessoas que estudam, fazem um estudo que faz bem para todo mundo, para a coletividade, mas elas mesmas não acreditam. Né? Elas mesmas não usufruem. Ela faz... Para a coletividade é muito legal, é muito importante, porque ganharam esse estudo. Mas ela mesma não. Então ela vai demorar aquele... Sabe aquele longo caminho que eu falei lá? Ela vai ter um caminho um pouquinho mais longo, porque ela não atingiu aquilo que deveria. Você vê, né? Tanto estudo, tanta coisa, tanto sacrifício, e ela não consegue. Teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim, eu não vou num determinado homeopata, porque ela é homeopata, mas ela não acredita na homeopatia. Eu vou lá numa médica, eu vou na outra homeopata, porque eu acredito. Aí é a mesma coisa, né? Você vê pessoas que estão naquela profissão e não acreditam na profissão. Elas estão fazendo o bem, mas elas mesmas não acreditam. Né? Então, cai nisso aí. Eles renunciaram a colher os seus próprios frutos. Vão fazer a curva, mas a gente sabe que todo mundo vai virar espírito bom, não sabe? Então, só está aumentando o tempo. E vamos seguindo. Adquirir conhecimentos científicos para necessidades materiais. Todo conhecimento é útil, todos contribuem para o progresso, porque o espírito, para chegar à perfeição, deve saber de tudo. Como o progresso tem de se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas contribuem para o desenvolvimento do espírito. A gente só vai chegar no topo lá da escala, se a gente tiver o conhecimento. Não tem como ter toda a moralidade e não ter conhecimento. Como não tem como
ter o conhecimento e a moralidade. Sabe por quê? São duas asas. Se você não voar com as duas, ó, se você tem a moral elevada, você aqui sobe, mas olha aqui, ó, cai. Né? Se aqui o teu intelectual é muito elevado, mas a moral não, você cai. Então, as duas são duas asas que têm que caminhar juntas para que nós, como seres humanos, possamos voar. Tá? Não tem como. Infelizmente, eu vou ter que aprender matemática, química e física em alguma encarnação. Não foi nessa ainda, quer dizer, prolonguei a minha. Mas todos vão ter que aprender, tá? Infelizmente ou felizmente, né? Nós vamos chegar lá, entre outras. Bom, Kardec fala aqui de estudar os defeitos dos outros. Fala de aqui são duas questões. Estudar os defeitos dos outros, estudar e revelar os males da sociedade. Ele questiona se isso é positivo. Ao invés de trazer essa resposta, eu trouxe as peneiras de Sócrates. Por quê? As peneiras de Sócrates nos vão ajudar a raciocinar sobre tudo na vida, não só sobre essas questões. Mas se a gente passa nessa peneira, a gente consegue avançar muito mais nos conceitos. Ou seja, vamos lá. Verdade. Os estudos são verdadeiros ou manipulados, né? Ou seja, é verdade isso? Estudar o defeito dos outros, né? Lá quando ele fizer o estudo, ele está usando a verdade ou ele está manipulando para chegar onde ele quer? Né? Se estudar e revelar males da sociedade é uma verdade ou uma manipulação? Porque, às vezes, né, alguns estudos, eles partem do que a pessoa acha para trás. Então, às vezes, pode haver uma manipulação. Bom, se passou pela verdade, o estudo é verdadeiro, a gente entra na bondade. O que vai revelar vai trazer benefício? Esse estudo do defeito vai ajudar o outro? Revelar o defeito vai ajudar? Ele vai poder ter ferramentas para se melhorar? Né? Male da sociedade, com a revelação desses males, as pessoas vão poder melhorar? Então, se vai poder melhorar, vamos seguindo. Qual a necessidade? Convém revelar, ajuda a comunidade, ajuda o planeta. Será que ajuda? Se ajudar, se esses males, se o estudo que foi feito do defeito e dos males cumprir as peneiras de Sócrates, então é bom. Mas tem que fazer o bem. Né? Fazer o bem não importa a quem. Senão... Bom, vamos lá. Deixa eu olhar aqui, eu ainda tenho bastante tempo. Eu trouxe aqui para finalização a questão que quando a gente fala em vícios, a gente pouco pensa nos nossos vícios de egoísmo, de ganância, vaidade. A gente pensa logo, né, nesses vícios que estão aí, no vício do trabalho, de jogos e celular, alimentar, os vícios do álcool, né? Que são vícios aí. Tem vícios que a gente tem e nem sabe. Eu descobri que eu tinha vício em carboidrato quando eu fui fazer uma dieta com muito baixo carboidrato. Eu tinha que fazer aquele baixo carboidrato 2 meses. E eu descobri que eu era viciada no carboidrato. Eu descobri porque eu tive abstinência ao carboidrato, né? Tremedeira nas pernas, tremedeira nos braços, a sensação de febre, né? De febre interna, olho vermelho, né? E assim, eu achei que eu estava gripada. E aí, por acaso, que nada é por acaso, eu li uma reportagem sobre abstinência a carboidrato. Que às vezes as pessoas fazem dietas, né? Reduz muito o carboidrato e elas acham que elas ficaram com uma virose, e não é virose, é abstinência a carboidrato. Né? Então, tem coisas que a gente se vicia e a gente nem sabe, né, o quanto a gente está viciado. Né?
que aí a gente tem no alimentar ali o carboidrato, a Coca-Cola, né? Entre várias coisas. Mas o que acontece? A gente deve exercitar bons hábitos. Por quê? A gente tem que, a cada vício, tentar jogar uma virtude em detrimento. E aí a gente vai começar a equilibrar. É um exercício difícil, porque a gente vai errar. Mas no dia seguinte a gente acerta, né? Eu, particularmente, eu já fui fumante, né? Diminuí o meu cigarro, foi difícil. Eu não sabia, eu só descobri que o cigarro tinha dependência química quando eu parei de fumar. Porque eu sentia, aquilo que eu senti não era o vício do cigarro em si, mas da química que ele me trazia, né? Então, assim, eu trouxe esse pensamento, aprender uma virtude significa desaprender um vício, né? Então, se a gente é egoísta, tem que desaprender, né? Porque o egoísmo, ele não faz bem para ninguém. Não faz bem para a gente e não faz bem para quem está com a gente, né? Porque é cansativo viver com pessoas egoístas, não é? É cansativo. Aqui eu trouxe a virtude na ética de Aristóteles. Que o Aristóteles ele vem falando o seguinte: a virtude é equilíbrio. Sem equilíbrio não há virtude. E aí eu peguei um exemplo, né, porque lá nos estudos, nos estudiosos tinham vários exemplos, eu peguei o exemplo do amor, porque o amor tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, né? Então, assim, a falta do amor, né, é o egoísmo. O egoísmo é falta de amor. Porque você não pensa em quem está com você, né? Você quer tudo para você. A atenção é para você, né? A atenção, tem pessoas que não deixam nem o outro falar porque tem que ter atenção total, né? Criança é muito assim, né? A criança, você começa a falar, não, sou eu. Né? A virtude seria o amor e o excesso desse amor seria a possessividade. Ciúme é posse. Ciúme não é amor, gente. Ciúme não é amor. Ciúme destrói relações. Ciúme destrói famílias. Nos traz atos insanos. Então, não cultivemos o ciúme e nos enganando que esse ciúme é prova de amor. Não é. É apego. É apego no amor. Tá? E isso não é positivo. Porque quem ama de verdade, esse amor a gente não conhece. Porque quem ama de verdade quer o outro feliz. E a gente ainda tem essa dificuldade. A gente tem apego a filho, a marido, a mãe, a pai, a tudo que tem direito. Tem ciúme. Então a gente precisa deixar o outro também voar. E nos conhecer e saber da nossa real importância. Tá? E quando a gente atinge esse equilíbrio, o Aristóteles nos diz que a gente chega à felicidade. E a felicidade ela só é possível com virtude e com equilíbrio. A virtude nasce do amor, e o amor em movimento é caridade. Né? Quando a gente consegue mover esse amor ao próximo, a gente é caridoso. E não é caridoso com dinheiro, é caridoso com palavras, é caridoso com o ouvido, é caridoso no se doar. Né? Porque a gente pensa na caridade assim, a caridade com aqueles que estão, também é, com aqueles que estão precisando, né, financeiramente, alguma coisa assim. Mas existe aquela caridade que a gente faz em casa, né? Que às vezes é... Quer ver uma coisa que a gente, algumas mães, quem cozinha faz, aquele prato predileto daquela pessoa que mora conosco. Isso é amor, não é? Não é amor em movimento? Né? É às vezes
um cheirinho na casa ou um agrado qualquer, sempre amor em movimento. Né? Amor em movimento é caridade. É escutar. Né? Escutar é caridade, gente. Ouvir o outro é caridade. Às vezes, e até propiciar esse ouvir, perguntar, né? Perguntar aos nossos filhos, aos nossos pais, ligar para eles e perguntar: você está bem? Está tudo bem? Como é que foi seu dia? Né? Será que a gente fez isso essa semana? Perguntar aos, pelo menos, olha só, começando só com os pequenos, né? Porque Jesus quer que a gente faça com todo mundo isso. Mas será que a gente fez isso? Isso é importante. Né? Porque Jesus, já nos falou há muito tempo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Né? E a gente tem que começar em algum lugar. Então, já que está difícil começar, né, em ampla escala, a gente pode pelo menos começar dentro de casa para depois seguir. Né? E tendo a certeza de que um passo à frente e a gente não está mais no mesmo lugar, não. É um passo, gente. É um passinho quando você sair daqui, um movimento que fizer em prol de si mesmo. Tá? Não está mais no mesmo lugar. Mas para isso a gente tem que ter o conhecimento, o autoconhecimento. Né? Porque eu até trouxe aqui, porque eu sempre esqueço essa pergunta, porque eu não sou boa de gravar. Né? A pergunta 919, qual o meio mais prático e eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio na antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Ele já dá aqui a dica, né? Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente consegue melhorar. A gente consegue descobrir quais são os nossos vícios, a gente descobre quem a gente é. E aí a gente também, como diz lá meu professor, a gente não fica absorvendo o mau humor do outro, porque a gente se conhece, a gente sabe que aquilo não é meu. Aí você diz: não, isso aí não é meu, não, isso é dele. Né? E eu queria fazer uma proposta. Olha, eu sou orgulhosa, Beth, eu sempre falo, né, Beth, eu estou treinando o meu orgulho, mas hoje eu vou treinar o meu orgulho de uma forma diferente. Eu gostaria que vocês cantassem uma música comigo, que todos sabem, eu vou botar a letra ali, porque para mim essa música, ela é a cara da virtude e a cara da proposta que eu trouxe hoje, a oração de São Francisco. Vocês podem cantar comigo? Então vamos lá. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Voltem aos seus lares com a paz de Cristo e que vocês tenham o resto de semana e um final de semana abençoado.
Que bom, né? Isso é a nossa doutrina. É esclarecimento, é instrução, nos guia, nos mostra um caminho melhor para seguirmos. Mas o trabalho é nosso. Como eu sempre digo, nós é que temos que fazer o trabalho, que buscar, deixar tudo isso entrar em nós, no início nos esforçarmos, trabalharmos para conseguir fazer, porque depois, como a nossa irmã disse, vai ser tranquilo. Mas é trabalhoso enquanto a gente não tem o hábito, enquanto a gente não consegue fazer espontaneamente. Mas se a gente agora já tem essa noção e estamos nos empenhando cada vez mais para isso, né? Estamos aqui hoje, 15h, reunidos para escutar os ensinamentos do nosso Mestre. Então já estamos a caminho, com certeza, já estamos fazendo esse trabalho dentro de nós. E é isso que Jesus espera, né? Que nós façamos. Ele quer que a gente consiga seguir todos aqueles ensinamentos que Ele se dispôs a trazer para cada um de nós, relembrar cada um daqueles ensinamentos. Então agora, na tarde de hoje, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos fazer as nossas orações. Vamos iniciar lembrando daqueles nossos irmãos que foram importantes para nós, que conviveram conosco, que foram parentes, foram amigos, passaram somente na nossa vida, mas deixaram uma lembrança, um carinho nos nossos corações. Todos aqueles que agora já nos antecederam e já se encontram no plano espiritual. Rogamos ao Pai por todos aqueles que têm seus nomes na nossa caixinha de prece, por todos aqueles que estão no nosso pensamento, no nosso coração, e que de alguma maneira participaram das nossas vidas. Que a luz divina de Jesus possa estar junto de cada um desses irmãos. Que todos eles possam perceber que ao lado de cada um deles existe um espírito bom, um espírito amigo, ajudando-os nessa nova caminhada. E que eles possam receber o nosso carinho, as nossas orações em forma de muita luz e de muita paz para cada um deles. E para cada um desses irmãos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E continuando, vamos fazer as nossas irradiações. Nesse ambiente onde somos envolvidos por muita luz, muita paz, por muitos companheiros, amigos que vêm nos ajudar, nossos mentores, nossos guias. Vamos nesse momento, através do nosso pensamento, porque podemos, através do nosso pensamento, chegarmos bem rapidinho aonde quisermos. Vamos emanar daqui essa luz, essa paz do ambiente para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, para os lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, para todo lugar. Vamos envolver a humanidade com essa energia de paz. E vamos lembrar dos nomes que estão na nossa caixinha de radiação, que todos possam ser envolvidos por muita paz, por muita luz nessa tarde de hoje. Como eu disse, o nosso pensamento é energia, ele chega rapidinho aonde nós o enviarmos. Então agora vamos lembrar daqueles que sofrem, daqueles que são doentes, lembrar de todos os nomes na nossa caixinha de visita médica,
vibrando energia positiva, vibrando fluidos salutares para todos esses irmãos, para todos os hospitais, asilos, orfanatos, para os presídios, os irmãos que andam pelas ruas, para todos aqueles que sofrem, que têm uma dor. Que o nosso planeta possa ser envolvido nessa energia de paz, de saúde mental, saúde física, para que o nosso planeta possa caminhar, para que o nosso planeta consiga, o mais breve possível, chegar à regeneração. E isso nós já estamos a caminho. Então vamos cultivar em nós o pensamento positivo, o pensamento de amor, de paz, de harmonia. Vamos sentir que todos nós somos capazes de transmitir o bem, de transmitir o amor a cada um daqueles que passam por nós, que transitam conosco nas ruas, nos nossos lares. E com isso, é Jesus atuando em nós, é Jesus nos guiando e nos mostrando o caminho a seguir. Então, saúde para o nosso planeta, paz para o nosso planeta, para os locais em guerra, que aqueles irmãos que são responsáveis por esses locais possam ser iluminados para conseguirem encontrar uma saída para minimizar e acabarem com essas guerras. Que o nosso planeta, escola querida, possa receber esse abraço, esse nosso abraço, porque somos, como já disse, energia, então possa receber esse nosso abraço de muita luz, de muita paz e saúde para toda a humanidade. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Graças a Deus, nos sentimos com certeza nesse momento amparados por esse amor divino. Agora nós vamos para a última parte do nosso estudo da tarde, que é o passe. Então eu peço aos médiuns que se posicionem. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e perceber que nesse momento Ele, através dos seus trabalhadores espirituais, são nossos mentores, nossos guias, nossos amigos espirituais, transita junto de nós, fazendo um carinho, dando um afago, trazendo para a gente aquela energia, aquela força que todos nós precisamos. É o amor do nosso Mestre amado que está sempre junto de nós. Então que Jesus certo dia andava
ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. São bênçãos divinas que estão sendo derramadas em nós. Cada um de nós, nesse momento, está recebendo esse carinho, esse amparo, esse aconchego. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Graças a Deus, recebemos esse banho de luz vindo do plano espiritual, que nos fortalece, que nos equilibra, que nos ajuda na nossa luta diária. Que possamos saber reter toda essa energia, toda essa luz durante toda essa semana, para que na próxima semana possamos novamente estarmos aqui para renovarmos toda essa energia. Que as nossas águas estão ali à disposição, já foram irradiadas e, com certeza, em cada copinho daquele foi depositado o remédio necessário a cada um de nós. Que Jesus nos acompanhe, que tenhamos um resto de semana com muita luz, com muita paz e as bênçãos divinas. Graças a Deus.